Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 3 de janeiro, nesta sexta-feira, 3 de janeiro, nós lemos aqui o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. João Batista, que está apontando para Jesus e está dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João, inclusive, diz: Eu vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João recebe uma revelação de que aquele sobre quem ele visse o Espírito descer, esse é aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E se a gente liga a primeira leitura com esse texto do Evangelho, João apontando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, nós vamos entender então qual é a missão do Filho. Qual é a missão do Filho? Ora, a primeira carta de São João, que nós acabamos de ler, ela nos revela exatamente isso. Ele diz: Já sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos, sabendo que quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E aqui agora, São João responde: Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Está aqui, irmãos. Então, a missão do Filho é nos salvar. De quê? Às vezes, nós vemos que o mundo de hoje, infelizmente, se esqueceu dessa realidade. Jesus, ele não veio aqui para curar uma dor de cabeça, ele não veio aqui para curar um câncer, embora ele queira fazer tudo isso, possa fazer tudo isso. Mas ele veio curar a raiz de todos esses males. Ele veio curar a raiz de todo esse mal que nós vivemos hoje. Ganância, fama de poder, assassinato, tudo isso. Porque a raiz de tudo isso está em algo chamado pecado. Ele se manifestou para destruir as obras do pecado na nossa vida. E por isso, nele não há pecado algum. Agora veja, olha o que o texto está dizendo de 1 João. Eu estou fazendo esse paralelo com o Evangelho porque é muito rico. Olha o que o texto está dizendo. Nele, em Jesus, não há pecado algum. Ou seja, no céu não entrará ninguém em estado de pecado. Ninguém. Porque Deus, ele é santíssimo. Vamos lembrar que na trajetória do povo de Deus pelas etapas do deserto, Moisés, ele passou um tempo, 40 dias, dentro da nuvem, na montanha,
viu a glória de Deus, Deus cobriu o rosto de Moisés e mostrou pelas costas a glória. Moisés viu a Deus. Moisés desce e o seu rosto está refletindo a glória de Deus. A glória que estava de Deus, que estava refletindo em Moisés, foi tão grande que os israelitas tiveram que tapar o rosto de Moisés para que eles não morressem. Isso, um reflexo da glória de Deus. Agora vocês imaginam ver Deus face a face. Sem dúvida alguma, isso não é possível. Nessa vida, não é possível, porque todos nós morreríamos por causa da santidade de Deus, por causa da glória de Deus. Então no céu, e veja, o 1 João está dizendo, vai se manifestar o que nós seremos quando nós o vermos tal como ele é. Ver Deus face a face. É aquilo que nós chamamos de visão beatífica. Esse é o maior presente. Esse é o maior presente. Mas para nós chegarmos lá, meus queridos, é preciso lutar aqui. E é preciso nos purificar de todo pecado. Então, esses textos de hoje, antes da Epifania, eles estão querendo nos colocar na dimensão de purificação, de santidade, para que a gente possa então ver a Deus, para que a gente possa viver uma vida apartada do pecado. Então, no processo de santidade, nós precisamos primeiro, e os mestres espirituais, baseado em Santa Teresa, em Santo Tomás de Aquino, tantos outros que nos ensinaram, né? Claro, a primeira que nos ensinou o caminho da santidade foi Santa Teresa d'Ávila, né? Porque todos os outros santos ficaram santos, mas não explicaram como esse processo. Então o processo é, primeiro, evitar qualquer tipo de pecado mortal. Entramos dentro do castelo. Esse é o primeiro passo, né? Está em estado de graça. Esse é o primeiro processo. Sem esse passo, não dá para entrar dentro do castelo. Não dá para ver Deus face a face. Não dá para se manifestar em nós o que seremos, porque o veremos tal como Ele é. Então, a vida de Deus, a vida sobrenatural de Deus, ela fica subtraída da nossa vida. Não é possível. Então, o primeiro passo, eliminar qualquer pecado mortal da nossa vida. Está em estado de graça. Santo Tomás de Aquino diz que uma única alma em estado de graça, ela vale mais do que todo o universo criado. Olha que coisa extraordinária. Olha a importância que você tem e olha a importância que eu tenho, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, o primeiro passo é, segundo passo, combater veementemente os pecados veniais. Por quê? Porque se o pecado mortal, ele mata a caridade, o pecado venial, ele enfraquece a caridade. Então, o acúmulo de pecados veniais fatalmente se descambará num pecado mortal. Então, é preciso lutar também contra os pecados veniais. Terceiro passo, combater as paixões que lutam dentro de nós. É aquilo que São João, o próprio São João diz, que é a palavra grega epitomia, ou seja, a concupiscência. Combater todo o nosso desregramento. Aquilo que Paulo diz, muitas vezes não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Então ele percebe que há uma outra lei dentro dele que combate. Então, primeiro passo, eliminar o pecado mortal. Segundo passo, combater os pecados veniais. Terceiro passo, combater e lutar contra as paixões que estão lutando dentro de nós. Aqui tá 3 passos básicos, tá? É claro que tem muitas outras coisas, né? Nós precisamos vencer a distração na oração, nós precisamos de recolhimento e tantas outras coisas, mas aqui tá o básico. Essas 3 coisas vai nos colocar diretamente no caminho de santidade e nós vamos estar alegrando o coração do nosso Deus, porque afinal de contas, ele veio para destruir as obras do diabo, que é o pecado. O
pecado que hoje se fala tão pouco do pecado, o pecado que hoje algumas pessoas, e infelizmente até algumas pessoas da igreja, estão querendo canonizar o pecado. Não, o pecado continua sendo pecado. Aquilo que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e continuará sendo pecado amanhã, porque a lei de Deus, ela não muda. A lei de Deus não muda, meus irmãos. Então aquilo que era ruim ontem, ainda que a sociedade, que outras pessoas estejam dizendo que agora é normal, não é normal. Continua sendo proibido, continua fazendo mal para a nossa vida, continua sendo o caminho da nossa destruição. Então, no dia de hoje, João que aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que Jesus também possa purificar a nossa vida, purificar o nosso coração, para que a gente possa, quando Ele se manifestar, também nós se manifestarmos com Ele e vermos Ele tal como Ele é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.